Agora a gente está de volta aqui no Acontecência e a Fabrícia vai ter que trazer a resposta para a pergunta que não quer calar. Em termos emocionais, Fabrícia, como que é essa questão de lidar com a sexualidade e o sexo nessa melhor idade? Eu acho muito importante que seja dito, muitas pessoas têm muitos preconceitos mesmo contra essa questão da sexualidade na terceira idade, né? Mesmo os jovens, antes até da gente entrar aqui, a gente estava conversando lá nos bastidores e ela lá comentou até de uma questão de que às vezes os jovens acham esquisito ver dois idosos no parque de mão dada, trocando um beijo, namorando, né? É uma coisa que, é uma atitude que as pessoas, às vezes os mais jovens principalmente, não estão habituados. E é um preconceito, e é uma limitação que as pessoas se impõem. Tanto quem é idoso, quanto muitas vezes quem é mais jovem e olha para um casal idoso. Eu tenho inclusive situações na minha família, uma pessoa que tinha uma atividade sexual regular com o marido, embora já tivesse 60 e poucos anos, e o marido também, e ela teve um problema na coluna e eles foram ao médico, e o médico tinha seus 35 anos. E o médico disse assim, olha, a senhora não pode fazer isso, não pode levantar peso, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, falou uma série de regras que ela não podia desobedecer para melhorar da coluna. E estava ela e o marido, e ela olhou e falou, sei, doutor, e quanto à atividade sexual? Aí o médico engasgou, olhou para a cara dela, olhou para a cara do marido e falou, como assim? Ela falou, não, porque nós fazemos sexo, né, doutor? Tá tudo bem, a gente continua, demora um pouco, né, o senhor acha vai prejudicar? E o médico olhou, não, mas como assim? Quantos anos vocês têm? Ainda indignado, o médico indignado. O médico perguntando. Com o preconceito. Com o preconceito. Você entende? E a pessoa falou, ele falou, não, mas não vai fazer tanta diferença assim, vai? Nossa! Aí ela olhou e falou, vai, porque nós fazemos sexo todo dia, doutor. Entendeu? Subestimou. A dificuldade, subestimou. Isto né? Seria uma atividade sexual regular e saudável. Um exercício de uma atividade que faz parte da vida humana e que todos deveriam ter. Mas muitas pessoas têm preconceitos, muitas pessoas já têm até outras dificuldades em relação à própria sexualidade, mesmo muito mais jovens. E se você não resolver isso quando você é mais jovem, com certeza com uma idade mais avançada não vai ficar mais fácil. Por isso essa questão, né, Lelá, de você desde muito cedo fazer a terapia, buscar se integrar. Eu falo, terapia, gente, já caiu daquela história de que era para louco, para doido, para desestruturado. Não, para se melhorar, a terapia é para cada um de nós, não é para provar nada para ninguém, não é para o outro, né? Eu não vou melhorar o outro, eu vou me entender, eu vou gostar de mim. Vou melhorar o jeito de eu me relacionar. De me relacionar. Né? E eu vou gostar de mim do jeito que eu sou. Eu vou aprender a lidar com as minhas limitações, com as minhas virtudes, os meus... Eu vou aprender, né? A gente aprende a lidar com a gente mesmo. E eu acho que quando a gente toma consciência disso, tudo ao redor fica melhor. Larissa, se você me permite, né, complementando o que a Fabrícia falou muito bem, muitas vezes eu recebo no meu consultório, como psicanalista, eles falam assim, olha, eu já trato com a psicóloga a questão do medo, da fobia, do coaching, mas aqui eu vim tratar uma questão de sexualidade com a senhora, porque eu tenho vergonha de falar com a minha psicóloga de sexo. E aí, então tem isso, as pessoas setorizam, é como se a questão da sua intimidade ficasse tão guardado, onde eu não falo para ninguém. E já vi pacientes que eu atendo e falam assim, olha, vou falar uma coisa com a senhora que nem para o padre eu tive coragem de falar. A senhora acha que está certo ou está errado? E muitas vezes a sexualidade natural, plena e entre quatro paredes, se tiver consenso dos dois, está permitido, mas ainda como que tem uma culpa, um medo, né? E ainda da equipe médica, né? Colocando todos os médicos e paramédicos, da equipe de saúde, como despreparado. Eu vejo isso muito paciente cardíaco. Então, assim, fez a cirurgia cardíaca e
agora a gente não pode fazer nunca mais. E às vezes eu atendo essa mulher, ela fala, mas eu tenho tanta vontade, mas será que eu vou matar o meu marido? Não, não vai matar o seu marido. Então ainda quanto medo, porque tem medo de perguntar para o médico, mas se eu perguntar isso, eu não vou estar sendo inadequado, né? Então qual a importância de trazer esse assunto? Eu não vou estar forçando a barra, por exemplo. E, né, a culpa, e aí tem a questão depois muitas vezes da próstata, né? Esse homem que ficou com uma disfunção erétil e um deseja e o outro não deseja, esse descompasso. Então, quão importante é trazer esse tema de saúde sexual na terceira idade. Hoje já é um direito. Segundo a Organização Mundial de Saúde, um dos 4 pilares da saúde integral do ser humano é a saúde sexual. Olha que beleza. E eu acho que nós ainda não temos programas direcionados para isso, né, doutor Cantídio? Eu digo na saúde pública, já existem... Nos grupos de discussões, nos ambulatórios, enfim, mais integrados, né, que a geriatria é apenas o aspecto médico. O atendimento global ao idoso inclui equipes multidisciplinares ou transdisciplinares, como se usa hoje, né? São equipes que interagem. Então, isso é possível ser jogado no grupo para discussão. Mas ainda é uma coisa incipiente. Agora, eu acho assim também, isso tem um aspecto antropológico, um aspecto histórico, né? É claro e evidente que o sexo está muito ligado à juventude de uma forma mais forte. Por quê? Porque o sexo em épocas pregressas, eles quase sempre resultavam em procriação, certo? Então, o que a pessoa de terceira idade não procria. A mulher foi acostumada com esse pensamento, então, assim, né, por muitos anos. E a procriação era uma coisa super valorizada, né? Todas as sociedades, as culturas, mais diferentes culturas, elas tinham a procriação, que era assim o máximo, né? A mulher que não procriasse, de fato, estava até meio... Era um problema, estava fora de uma sociedade. Tá certo? Então, assim, aí houve a confusão, que o sexo podia estar ligado só à procriação, e depois disso tem até algumas religiões em si, que, tá certo? A gente não vai entrar muito nesse mérito, né? Mas, assim, eu acho que isso resultou, assim, a criação de paradigmas, de situações, de encaixotar as pessoas. Então, depois que você chegar a uma certa idade, não vai fazer sexo. Agora, a partir da hora que esses direitos foram sendo adquiridos, essas coisas foram sendo repensadas, hoje a mulher reivindica esse direito plenamente, com ou sem, independente de consensos, tá certo? De limitações, de preconceito. Quem tiver seu preconceito vai ser atropelado de fato, porque a realidade é bem outra. E, assim, o que eu vi, assim, em termos práticos da vida, eu tive a oportunidade de trabalhar em casa de repouso, diferentes casas de repouso. Na casa de repouso, a gente via frequentemente pessoas de bastante idade namorando lá, tal. Se havia intercurso sexual ou não, não se presenciava necessariamente, mas que havia envolvimento. Mas havia envolvimento. Do ponto de vista, levando em conta que a sexualidade é uma coisa mais ampla. E também eu tive algumas experiências que a sexualidade é imanente ao ser humano. E vamos supor, eu me lembro de alguns pacientes com baixo nível de... a gente classifica a inteligência, idiotia, imbecilidade e tal. Tem uns níveis bem rebaixados de inteligência, né, de cognição. E a gente via aquelas pessoas que não tinham ligação quase nenhuma com a realidade, porque tinham tido acidente ou algumas doenças na infância, que estavam na certa idade, que exercia sexualidade. Tá certo? Então, isso está provando claramente que a sexualidade é profunda, ela independe. Então, o que a mulher fez, aliás, o que a mulher, bem mais profundo. O que a mulher fez, não, o que fizeram com ela, o que a história fez com ela. Historicamente, a mulher foi esmagada. Então, ela foi obrigada, entre aspas, a esconder a sexualidade dela a partir de certo momento, uma vez que ela não estava ligada à procriação. Tá certo? E aí, hoje, as mulheres romperam essa barreira. Só que mudar tudo isso na cabeça demanda tempo. Leva tempo. Demanda tempo. Na verdade, né? A mulher também teve outros direitos que só recentemente vieram à flora. Tipo votação, acesso ao mercado de trabalho, que bem facilita a mulher não aguentar mais ser trocada por 2 de 25. Isso era. Não, ele fala e a gente ri, mas era assim mesmo, gente. Era verdade. E era caso de anulação de casamento. A cultura às vezes machista. a culpa era do homem, o homem que era estéril, mas como a mulher não engravidava,
esse homem podia trazer uma Projetar outra nessa mulher mulher, para casa, É. anular esse casamento e falava de uma forma muito pesada, né? Você tem um útero seco e às vezes ela não tinha nada. Não tinha Né? nada. E quando o problema estava nele, simplesmente o assunto Morria. Isso quando não ele não se falava. projetava na mulher. Na grande Como maioria. ela disse. Na grande maioria. Agora, eu queria trazer aqui para vocês um outro pensamento que eu acho bacana, porque a gente já está praticamente entrando na nossa reta final aqui, já com dor no coração, porque é vasto, né? A gente tem muita coisa para conversar. Mas é um pensador francês, o La Rochefoucauld, ele fala o seguinte: poucas pessoas sabem envelhecer, né? Então, Fabrícia, é verdade? Eu acredito que sim. Ainda é uma verdade? Eu acho que é verdade, porque primeiro que é uma fase nova, então a gente não sabe exatamente o que vai acontecer com cada um de nós, como, né, indivíduos. Como a Leila comentou, a condição de um não é a condição de outro, seja econômica, seja financeira, seja de saúde, como o doutor disse. Emocional, psíquica. Como lidar com os obstáculos e as questões que vão acontecendo na vida de cada um, as limitações emocionais e psicológicas de cada um, o autoconhecimento que cada um tem, tudo isso vai se modificando e as pessoas, é importante por isso também que elas façam terapia, que elas se conheçam, que elas saibam as suas próprias limitações, que elas saibam até que ponto elas podem lutar contra essas limitações, superar tudo isso que pode estar impedindo que elas tenham uma vida mais integral do próprio ser, da própria sexualidade. E isso independe da idade. Independe. E é algo que eu vejo que as pessoas estão conquistando numa idade anterior a isso, 30, 40, agora. Agora, eu ainda tenho pacientes, até mais jovens, que têm dificuldade de dizer que fazem terapia. Então, claro, ninguém é obrigado. Você diz, se você quiser, para quem você achar que deve. Mas ainda tem preconceitos e é importante que cada um perceba quais são as limitações que tem e que o nosso papel é tentar ajudá-los para que eles superem tudo isso. E possam ser felizes, né? Isso, que cada um consiga colocar a sua própria essência para fora, para que ele viva esse ser que ele realmente é e o que é mais importante para cada um. Olha, gente, a gente está aqui discutindo esse tema que é maravilhoso com tanta informação, mas realmente, como eu disse, a gente já está indo para a reta final desse programa maravilhoso e eu quero fazer um fechamento porque eu acho que a gente tem que deixar aqui um pouco de cada um de nós para o nosso telespectador. Então, cada um já pega a sua prancheta, por favor, doutor. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. E aí eu quero que vocês coloquem uma resposta curtinha na prancheta, só para a gente fazer esse fechamento. Eu vou responder também, mas eu vou ficar por último, tá? Olha, qual é ou será a parte mais gostosa da minha velhice? Então pensem, qual é ou será a parte mais gostosa da velhice da Fabrícia, da Deinha, da Lelá e do Dr. Cantídio e a minha, né? Eu sei que as respostas aqui, elas podem nos surpreender, porque a gente levantou questões tão interessantes aqui no dia de hoje, mas olha, já foi, Lelá? Coloca aí para eu ver então, Lelá. Liberdade de ser o que quiser. Ai, olha que coisa bonita. Liberdade de ser o que quiser. Coloca lá para a câmera, Lelá. Olha que legal. Liberdade de ser o que quiser. Isso aí é viver plenitude, né? É viver com bem-querer, com tranquilidade, não é, Lelá? Isso aí, porque você pode também chegar na terceira idade e mudar até a sua orientação sexual. Com certeza. Por que não, né? Então, e não precisa, como a Fabrícia colocou, não precisa falar para ninguém. De repente, você ficou viúva e descobre que você não gosta de maçã e gosta de pera. Né? E não precisa chegar colocando, não precisa escrever na testa, de você ser quem você quiser ser, sem esse conflito interno. Para mim, a terceira idade
é você chegar nessa plenitude primeiro em paz com você, para viver em paz no seu redor. Olha que delícia. Doutor Cantídio. Eu acho que é gostoso você chegar a um momento em que você diz, você pode dizer, tenho um legado. Tá? Olha que legal. E os outros reconhecem isso. Então isso se reporta ao fato de que eu vivi bem, não chateio os outros, tá certo? Eu me coloco bem dentro, porque você pode ser aquela pessoa que dificulta toda a vivência de uma família. Na prática a gente vê isso de fato. Então, e eu vou saber que eu vou deixar um legado. Ou seja, eu construí uma vida, eu tive a oportunidade de ter sido amado, de amar e de ter um exemplo de amor, que é na casa da Deinha, tá certo? E que eu reporto como geriatra, acho até que foi mais importante que talvez o acesso ao serviço médico que ela teve, essa vida plena de amor, tá certo? Então eu acho que o legado inclui tudo isso, tá certo? Que bom. Mostra para nossa câmera lá a mensagem, plaquinha. né? Não sei se tem a letra aqui para variar, a letra de médico. Mas é assim mesmo, mas é importante, é só para registrar, porque realmente assim, ó, é a história de vida, né? Então a liberdade de ser o que você quer ser, a história de vida. Fabrícia, Eu coloquei. Coloca lá pra nossa algo câmera que também também. tem a ver um pouco com o que a Lelá falou. Na minha opinião, viver sem medos. Seja você mesmo, se você ainda não sabe quem você é, tente se descobrir, perceber quem você é, o que você deseja fazer, o que você deseja mudar na sua vida, quem você quer ser, o que você quer fazer. E tente alcançar esses objetivos. E isso é independente da idade. Isso não depende da idade. é verdade. O importante é se libertar dos preconceitos, das limitações, que às vezes uma educação rígida, gerações atrás impôs aos pais, aos avós, Com que certeza. às vezes situações pelas quais a pessoa passou fizeram com que ela acreditasse nisso ou naquilo, mas liberte-se. Viver sem medos, uma ótima dica para a gente viver nessa idade emocionante. Deinha, Viver intensamente. coloca lá, quero ver tua plaquinha também, ó. Mas eu preciso Não, ler. mas não tem problema, leia. Viver intensamente como nunca mais. Viver todos os momentos sempre com o seu espírito jovem que está guardadinho. Ai, olha que delícia, gente. Olha só, e eu vou falar o seguinte, de tudo isso que a gente conversou aqui, a gente chegou, é porque eu também vou chegar lá, né, doutor Cantídio? Sim, A com gente certeza. está em vias de, pretendo, né? Espero que eu tenha a oportunidade de chegar. O Eu meu, vou mostrar o meu. pode, deve, Deinha, mostre, olha. Mas dá para ler? Ela fez uma poesia, gente, pra gente aqui. Foi uma poesia tão maravilhosa, né? Dá. Viver com aquilo que você tem lá guardado no seu coração, com a sua juventude. É mesmo. Que ela estar ali. Eu vou dizer mesmo que eu vivo com o meu coração. Eu vivo pensando nas coisas boas que eu vivi, as coisas boas que o meu marido me proporcionou e que eu passo para os meus filhos. E ele deixou este legado para os meus filhos, que têm esse compromisso, sabe? Com a família e compromisso de envelhecer junto com a mulher junto. deles. É demais isso. Isso é fantástico. Eu vou falar. Olha, eu peguei um pouquinho de tudo, então não é à toa, né? Olha, eu quero usar toda a sabedoria que eu recebi hoje aqui nesse programa para viver sem medo, para viver com essa essência da juventude no coração, para ser livre, né, para o que eu quiser fazer e principalmente também, né, doutor Cantídio, para deixar uma história e um legado. E aí, gente, eu vou falar o seguinte para vocês, eu me emociono porque quando a gente vai fazendo, vai entrando no fechamento do tema, eu queria te dizer que esse aqui de hoje foi um dos temas assim que mais me emocionou. Porque a gente passa a vida inteira, né? E a gente tem os nossos medos, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Mas eu te digo assim, o dia de amanhã, ele está no futuro. O de ontem, ele já está no passado. Então, vamos viver o dia de hoje na plenitude que a gente pode viver. Né? Que a gente pode. Que a gente pode e que a gente gente. deve viver Porque a tem os que plenitude. não podem. E aí eu vou me despedindo aqui do Acontecência dessa semana com esse tema maravilhoso.
Os contatos aqui dos nossos queridos, do Dr. Cantídio, da Lelá, da Fabrícia e da Deinha, eles vão estar ali no nosso site www.acontecencia.com.br. E se você quiser falar conosco, tirar alguma dúvida, contato@acontecencia.com.br. Foi um prazer estar mais essa semana aqui com você e eu te aguardo na próxima. Uma ótima semana para você. Todos, obrigada. Fabrícia, foi ótimo. Deinha, sempre um prazer estar com você aqui. Lelá.